E chegamos à parte 2 da nossa lista de zebras do futebol masculino olímpico. Para quem não viu a parte 1, tem aí o link para você conferir. A gente listou no primeiro vídeo 5 zebras das primeiras Olimpíadas, né? A gente está fazendo em ordem cronológica. Então a gente começou com 5 zebras das Olimpíadas até 1988, 5 seleções que surpreenderam no futebol masculino dos Jogos Olímpicos. E agora nesse vídeo a gente vai listar outras 5 seleções que aí não tá mais vivas na memória, né? Histórias recentes de zebras que a gente teve nas Olimpíadas. Nem todas essas seleções subiram no pódio, mas todas elas fizeram muito bonito. Vamos então começar a nossa lista, depois primeiro a vinheta. Antes de entrar no tema do vídeo, só um breve recadinho, aquela dica para quem não conhece o aplicativo OneFootball, tem o link na descrição. O OneFootball é o nosso parceiro e é o aplicativo de futebol mais completo da atualidade. Você, baixando o OneFootball, você configura o aplicativo para acompanhar o seu time favorito, o seu campeonato favorito, a sua seleção favorita também. Tem todos os torneios que você pode imaginar do mundo inteiro, você pode acompanhar em tempo real lá no OneFootball, acompanhar tanto resultados quanto notícias depois, né? Enfim, é super completo, como eu falei, baixa o futebol que você não vai se arrepender. E agora sim vamos terminar a nossa lista de zebras olímpicas. Zâmbia encantou o mundo em 1988, Gana ficou com a medalha de bronze em 1992, estava chegando a hora de uma seleção africana ficar com o ouro olímpico e isso aconteceu em 1996 com a seleção nigeriana, mas no começo do torneio a Nigéria estava longe de ser favorita, num torneio que a gente tinha a seleção argentina com nomes como Ortega, Simeone, Hernan Crespo e o Brasil com nomes como Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, só para ficar em algumas estrelas dessas duas seleções. Todo mundo dava como favas contadas que a final olímpica seria Brasil e Argentina, por mais que as duas seleções tropeçassem no caminho. O Brasil, inclusive, perdeu na primeira fase para o Japão por 1-0, uma grande zebra. Esse jogo teve um lance emblemático, que o gol japonês surgiu depois de uma trombada do Dida com o Aldair. E aí a bola sobrou para o jogador japonês fazer o gol, e principalmente por causa desse lance, né? Não vou dizer que só por causa desse lance, mas muito por causa desse lance, o Dida ficou marcado por muito tempo como um goleiro que não sabia sair do gol. Teve até uma propaganda da Volkswagen, né, do carro gol, que tinha o Zagallo falando: Dida, sai do gol, você tem que sair do gol. Dida, desse jeito não dá. Há muita cobrança da torcida, a imprensa está me pressionando muito, você vai ter que sair do gol. 1,95 m e você fica plantado no gol? Assim não dá. Nem no treino, pô. Sai do gol, Dida. Sai do gol! Gol Atlântico. Motor 1.6 ou 1.8. Direção hidráulica. Então o Dida ficou marcado por causa desse lance, mas esse jogo caiu no esquecimento porque o Brasil passou da primeira fase, inclusive derrotando a Nigéria. O Brasil e a Nigéria caíram no mesmo grupo na primeira fase, o Brasil ganhou de 1-0, depois eliminou Gana e parecia que caminhava lá para chegar na final e ia enfrentar a Nigéria de novo na semifinal. Do outro lado, a Argentina chegou na decisão, eliminou Portugal na semifinal e depois desse jogo, que foi um dia antes do jogo entre Brasil e Nigéria na outra semifinal, a gente teve um incidente nojento que foi a capa do jornal argentino Olé, que é um jornal conhecido por fazer brincadeiras e tudo mais, mas que dessa vez não fez uma brincadeira, cometeu o crime de racismo em sua capa, fez uma capa dizendo que venham os macacos, e esperando o vencedor de Brasil e Nigéria, uma das capas mais infelizes da história do jornalismo, do futebol, uma coisa absurda, mas que aconteceu e não faz tanto tempo assim. Bom, voltando a falar de futebol, nesse jogo entre Brasil e Nigéria, parecia que o Brasil iria se classificar tranquilamente para a final. O Brasil vencia por 3-1 até os 33 minutos do segundo tempo. É verdade que o Dida chegou a pegar um pênalti dos nigerianos, os nigerianos atacavam também, mas o Brasil tinha uma vantagem confortável, 3-1, faltando pouco mais de 10 minutos para o jogo acabar, quando o Ikpeba diminuiu para os nigerianos, e aí no último minuto o Kanu empatou e o jogo foi para a prorrogação. Bom, a prorrogação naquela época tinha o Golden Goal, que significava o seguinte: se um time fizesse o gol, a partida acabava ali, passava o time que marcasse o primeiro gol. E aos 4 minutos da prorrogação, o Galvão Bueno avisou que o Kanu era perigoso. Já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano, olha a sobra, Kanu perigoso, entrou, bateu, acabou!
Terminou! Termina o jogo! Termina a prorrogação! Termina o sonho do ouro no futebol para o Brasil! E com esse gol a Nigéria eliminou a seleção brasileira, o Brasil que também tinha o Bebeto, né, jogadores da Copa de 94, então o Brasil era muito favorito, mas ficou pelo caminho no Golden Goal, perdeu para a Nigéria. Depois o Brasil goleou Portugal na disputa do terceiro lugar, ficou com a medalha de bronze e a Nigéria foi para o ouro olímpico. As grandes estrelas da seleção nigeriana eram o Kanu, que naquele ano de 96 se transferiu do Ajax para a Inter de Milão, e também o JJ Okocha, que se transferiu do Eintracht Frankfurt para o Fenerbahçe. Eram as grandes estrelas, mas quem fez os gols na final, que foi uma vitória por 3-2 contra a Argentina, foram outros jogadores, e aliás, a final teve de novo um enredo épico para os nigerianos, estava 2-2 até o último minuto, quando o Amunique, um nigeriano que jogava pelo Sporting Lisboa, fez o gol que deu o ouro olímpico para a Nigéria, um dos poucos ouros olímpicos que o país tem até hoje. 4 anos depois, o Brasil teria outro trauma diante de uma seleção africana e o Golden Goal, mas acho que um roteiro ainda mais perverso, a forma como o Brasil foi eliminado. O Brasil em 2000 chegou também muito favorito, ao contrário de 96, o Brasil não levou jogadores com mais de 23 anos, o treinador Vanderlei Luxemburgo fez essa opção, mas tinha um timaço, né, uma geração muito boa com nomes como Alex, Ronaldinho Gaúcho, Roger Flores, então o Brasil era muito favorito. Bom, como em 96 o Brasil também teve um tropeço marcante na primeira fase, assim, em 96 o Brasil perdeu para o Japão, em 2000 perdeu por 3-1 para a África do Sul, mas ainda assim se classificou para jogar as quartas de final contra a seleção camaronesa, que tinha ficado em segundo lugar num grupo com os Estados Unidos. Camarões saiu na frente nesse confronto, mas depois o Camarões teve 2 jogadores expulsos ao longo do segundo tempo. O Brasil atacou bastante e conseguiu chegar ao empate já nos acréscimos do segundo tempo, empatou. Então o jogo foi 1-1 no tempo normal e o Brasil chegou muito mais inteiro na prorrogação. O Brasil tinha 11 jogadores contra 9 de Camarões. Pois é, o que aconteceu? O Brasil atacou muito na prorrogação, muitos lances que os jogadores brasileiros chegavam impedidos, até o Galvão Bueno reclamou disso na transmissão, falou, meu Deus, o Brasil não para de ter jogador impedido, mas parecia que tá muito fácil, né? Camarões só se defendia e o Brasil iria atacando. Pois não é que no segundo tempo da prorrogação teve lá um erro de passe no meio de campo brasileiro e Camarões, com Mibome, fez o gol de ouro e eliminou o Brasil. 11 contra 9, Brasil com 11 jogadores, Camarões com 9, Camarões eliminou o Brasil no gol de ouro. E, bom, essa derrota foi considerada muito humilhante. O Vanderlei Luxemburgo depois foi demitido da seleção, apesar de ser só seleção olímpica, ele foi demitido do comando da seleção depois disso. E Camarões chegou com moral depois, jogou contra o Chile, que levou o veterano Bambam Zamorano para aqueles jogos em Sydney. Camarões passou pelo Chile e aí empatou com a Espanha na final por 2-2, mas venceu nos pênaltis e conseguiu mais um ouro olímpico para a África, com uma geração fantástica de Camarões, que tinha goleiro Kameni, o Jeremy, o Miboma e ele, né, Samuel Eto'o, grande estrela do futebol camaronês, estava nesse elenco ouro em 2000. Em 2004, finalmente, o Brasil não deu vexame no futebol dos Jogos Olímpicos. Sabe por quê? Porque o vexame veio antes da Olimpíada, veio no pré-olímpico. O Brasil sequer foi para os Jogos Olímpicos de Atenas, acabou parando no pré-olímpico, eliminado pelo Paraguai. A gente já contou essa história num vídeo aqui. Pois, em solidariedade lusófona, Portugal quis passar um vexame aí no lugar do Brasil. Portugal que cerca de um mês antes dessa Olimpíada tinha perdido a Eurocopa com a seleção principal em casa, né, jogando em Portugal para a Grécia. E olha só que ironia, Portugal buscando uma redenção, né, recuperar sua autoestima futebolística, foi para onde? Foi para a Grécia, para os Jogos Olímpicos, apostando ali que poderia conseguir um bom resultado. Portugal tinha um time interessante e teve alguns jogadores abaixo dos 23 anos que tinham jogado essa Eurocopa, que foram também para Atenas
para jogar pela seleção portuguesa. Tinha uma geração de jovens interessante, com destaque para o volante Thiago, então no Chelsea, o atacante Hélder Postiga, então no Porto, e o atacante Cristiano Ronaldo, um jovem de 19 anos, mas que já brilhava no Manchester United, que eu lembro, jogou também a Euro de 2004, lá perdeu em casa para a Grécia, mas foi para os Jogos de Atenas tentar se redimir. 2004 foi um ano que, entre outras grandes zebras ao redor do mundo, o Porto foi campeão da Champions League, mas quando a gente fala de seleção portuguesa, foi um ano para esquecer. Depois de perder a Eurocopa em casa para a Grécia, Portugal caiu na primeira fase da Olimpíada e logo de cara na estreia tomou uma sapatada, perdeu de 4-2 para a seleção do Iraque, que era formada por jogadores que atuavam no futebol iraquiano, pois deu um baile em Portugal, ganhou de 4-2 e depois o Iraque mostrou mais ainda o seu valor, ganhou de 2-0 da Costa Rica no segundo jogo e aí perdeu o terceiro jogo da primeira fase, mas quando já estava classificado, perdeu por 2-1 para o Marrocos. Aí, no primeiro mata-mata, nas quartas de final, eliminou a Austrália, ganhou de 1-0. Na semifinal, acabou eliminada pelo Paraguai, perdeu por 3-1, mas ainda teve a disputa pela medalha de bronze, né? Na disputa do terceiro lugar, o Iraque enfrentou a Itália, que tinha nomes como Gilardino, Pirlo, nessa seleção italiana, e não foi tão fácil assim não. O Gilardino marcou logo no começo, mas a Itália ganhou só de 1-0, e então ficou com a medalha de bronze. O ouro foi da Argentina, do Tevez, do Saviola. O Paraguai ficou com a prata e a seleção iraquiana saiu muito dignamente, não ganhou medalha, mas ficou com a quarta colocação e que, né, começou a marcar um grande momento do futebol iraquiano, porque 3 anos depois, com o brasileiro Jorvan Vieira como treinador, o Iraque conquistou a Copa da Ásia, que também a gente já contou a história aqui, a Copa da Ásia de 2007, mas tem que lembrar também dessa grande campanha iraquiana nos Jogos Olímpicos de 2004, um pouco antes. Nesse caso, a festa dos jogadores da Coreia do Sul não foi só por causa da conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Londres em 2012, mas também porque eles foram dispensados do exército do país por conta dessa conquista. Alguns devem se lembrar um caso mais recente, o atacante Son, do Tottenham, um grande astro do futebol internacional. Durante a pandemia, em 2020, no início da pandemia, ele aproveitou a paralisação do futebol para servir o exército do seu país. Foi lá e passou um período servindo ao exército da Coreia do Sul. Isso acontece porque os sul-coreanos são obrigados a servir o exército e há poucas exceções para liberar um cidadão sul-coreano de servir o exército. É um período, né, de fazer um treinamento militar. E uma dessas poucas situações é a conquista de uma medalha olímpica, independentemente da cor. Não importa se for ouro, prata ou bronze, mas uma medalha olímpica libera um cidadão sul-coreano de servir o exército. E isso não sou eu que estou afirmando. Foi muito noticiado na época que uma das motivações dos jogadores, além, claro, de ganhar uma medalha olímpica, era também conseguir essa dispensa da obrigação de servir ao exército. Então eles tiveram uma festa tripla quando conquistaram a medalha de bronze, porque ganharam a medalha de bronze, foram dispensados do exército e ainda venceram o Japão na disputa de terceiro lugar, um confronto cheio de rivalidade, né? Um confronto regional. Para chegar lá, os sul-coreanos ficaram na segunda colocação na primeira fase, num grupo que o primeiro foi o México, que terminou com medalha de ouro daquela Olimpíada, México, Gabão e Suíça. Nas quartas de final, grande surpresa, a Coreia do Sul eliminou o Reino Unido, né, os donos da casa, eliminou nos pênaltis os britânicos, depois pegou o Brasil na semifinal e aí foi derrotado, perdeu por 3-0 para o Brasil do Mano Menezes, gols do Rômulo e 2 do Leandro Damião, e aí foi para a disputa de terceiro lugar com o Japão e ganhou de 2-0. Foi uma zebra, né, com outras seleções mais tradicionais do futebol, a Coreia do Sul ficou com o bronze na Olimpíada. E a última zebra que a gente vai listar aqui aconteceu nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, quando Honduras quase ganhou a sua primeira medalha olímpica da história no futebol. Essa seleção de Honduras acabou não conseguindo uma medalha, mas teve o grande feito de eliminar a Argentina na primeira fase. Tudo bem que a Argentina não levou assim um time cheio de estrelas para o Rio de Janeiro, mas tinha sim jogadores de renome internacional como o Lanzini, o Lo Celso, o Ángel Correa, e tinha também jogadores que faziam sucesso por clubes brasileiros.
naquela época, casos do Lucas Romero, do Cruzeiro, e do Jonathan Calleri, do São Paulo. Pois essa Argentina caiu na primeira fase, nas 2 primeiras rodadas teve uma campanha idêntica à de Honduras, que também estava no mesmo grupo. As 2 seleções perderam para Portugal e venceram a Argélia, e aí as 2 foram para a última rodada no confronto direto, que Honduras tinha vantagem do empate, porque tinha melhor saldo de gols. E Honduras conseguiu segurar esse empate com os argentinos. Foi um jogo que as 2 seleções desperdiçaram um pênalti. Honduras saiu na frente e levou o empate no final, mas o empate bastava e Honduras avançou de fase e deixou a Argentina pelo caminho. E no mata-mata, Honduras foi ainda mais longe, eliminou a Coreia do Sul nas quartas de final, e aí pegou o Brasil, os donos da casa, na semifinal, e aí era querer demais, né? Querer que Honduras repetisse o feito da Copa América de 2001, quando eliminou o Brasil. Não aconteceu, Honduras levou um 6-0 da seleção brasileira, que era treinada pelo Rogério Micali e seria campeã do futebol naqueles Jogos Olímpicos. Esse jogo teve 2 gols do Neymar, 2 gols do Gabriel Jesus, 1 gol do Marquinhos e 1 gol do Luan. Então Honduras levou um 6-0, mas ainda tinha chance de disputar a medalha de bronze na disputa de 3º lugar. Lembrando que Honduras nunca ganhou uma medalha olímpica na sua história. E não foi dessa vez. Logo de cara a Nigéria abriu 3-0 e aí, né, a Honduras ainda reagiu no fim, conseguiu diminuir a diferença. O jogo foi 3-2, mas não teve como. Honduras acabou ficando só com o 4º lugar nessa Olimpíada, mas eliminou a Argentina, foi uma baita zebra. Então é isso, terminamos a nossa lista, chegamos até a Olimpíada mais recente, a gente está em 2021, vamos ver se esses Jogos Olímpicos terão zebra também. Comenta aí, né? Interage com a gente nos comentários e fala quem você aposta que vai ser a zebra desses Jogos Olímpicos de 2020, que estão sendo disputados em 2021, e também relembra com a gente todas essas zebras do passado, desde lá do primeiro vídeo, e agora também a gente resgatou várias histórias bacanas, então comenta o que você sabe sobre essas zebras e algumas zebras que a gente possa não ter comentado. Tá legal? Então é isso. Antes de terminar, aqueles recadinhos. Se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal, dá o joinha aqui no nosso vídeo, ou dá dislike se você não gostou, ativa o sininho para receber notificações. Tem o Catarse do Última Divisão também, aí na descrição explica, né? Para quem quiser colaborar com o nosso projeto, tem o Catarse que tem benefícios bem legais para quem se inscreve. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem lá ultimadivisião.com.br, um site com texto sempre atualizado sobre futebol alternativo, sobre histórias bacanas do futebol como um todo, além do The Games. Olha como a gente está crescendo, agora tem o The Games, para quem não conhece, também busca aí, né, para lá com o Gui Bucalon, fazendo um trabalho bem legal, mostrando mais sobre games. Então é isso, gente, olha como a gente está crescendo, o tanto de coisa que tem aqui. Agradeço quem acompanhou esse vídeo e fica um forte abraço aí, até a próxima.